Eu tive uma vitória recente contra o IPVA, né? Eu consegui tirar o carro de dentro do pátio, é a primeira ação nesse sentido no país, né? Nunca houve nada parecido antes, né? E eu pretendo transformar isso, sendo eleito deputado federal, numa lei, né? Para acabar de vez com a apreensão de veículos no país inteiro por causa de documentos IPVA, porque é uma coisa injusta. Vou desvincular totalmente o licenciamento e depois vou batalhar para acabar de vez com o IPVA, porque é um imposto injusto. É isso que eu pretendo fazer, né? O IPVA, para quem não sabe, né, é um imposto que é feito, o imposto sobre patrimônio, é calculado sobre o valor do veículo, né? Coisa também que é uma coisa errada, porque é feito sobre a tabela FIPE, e quem determina a tabela FIPE é o próprio governo. Dificilmente alguém consegue comprar um veículo com o valor da tabela FIPE, né? Consegue vender. Então, até nisso o governo complica a vida da pessoa, né? Muitas pessoas, quase a metade dos veículos estão com o IPVA atrasado. Isso foge da razoabilidade, foge do normal. Então, realmente tem uma coisa errada com o IPVA. E isso atinge quase 30 milhões de pessoas. É muita gente sofrendo com essa injustiça, né? Então, eu pretendo levar essa vitória, né? Uma das vitórias, que eu tenho várias, tá? Não é só IPVA, não. Eu tenho várias vitórias. Por exemplo, a Ortol Generosa, o ITBI, banco. O banco tem centenas de vitórias contra bancos. E o IPVA acho que é a mais importante agora, porque foi a mais recente. Foi agora em julho. Foi em julho que eu tirei o carro. Foi em julho. O carro está comigo, tá? E eu não tenho, não tenho o que questionar. Eu realmente consegui tirar o carro do pátio sem pagar IPVA. E eu pretendo levar isso para todo mundo. Porque se eu conseguir levar, nenhum carro vai ser apreendido por causa de documentos. Né? Se a pessoa pagar o licenciamento, vai ficar ok. Porque o Estado tem outras formas de cobrar também essas dívidas. Né? E outra coisa é acabar de vez com o IPVA. É o que eu pretendo fazer, sendo eleito deputado federal. Agora, Adilson, você falou e despertou-se muito interesse, com certeza, muitos dos nossos ouvintes, ou quase a totalidade. Mas você esqueceu de falar o seu número. Meu número é 2038, né? 20 porque é o Partido Social Cristão, né? Eu sou evangélico também, né? Da bancada evangélica. E o 38, que é o número fácil de lembrar, né? 2038. Doutor Adilson Medeiros, 2038. Fácil de lembrar. Se alguém quiser se comunicar com você, como é que pode fazer? Eu tenho um site, tá? O site é www, né? Dr. Adilson Medeiros, tudo junto. Dr. Adilson Medeiros, sem um ponto, dradilsonmedeiros.com.br. Está tudo lá, todas as minhas bandeiras, todas as minhas pautas, tem um monte de coisa que eu defendo. Então tem várias bandeiras, várias. Entra no site, dá uma olhadinha. O IPVA é a mais forte de todos, porque é uma vitória que eu tive recente. E eu vou levar isso para todo mundo, o país inteiro. Bom, gente, estamos aqui de volta com a nossa mesa redonda, programa mais tradicional aqui da rádio. Bom, nós temos aqui convidados muito especiais, né? O Berílio, que participa sempre com a gente, faz parte do nosso time de jornalistas, mas estamos recebendo aqui um candidato a deputado federal, advogado, ativista político e candidato a federal pelo PSC, doutor Adilson Medeiros. Tudo bom, Adilson? Tudo bem, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, o pessoal que está em casa também. Prazer estar aqui. Fala dessa vitória que você disse que obteve há pouco tempo. Então, ocorre o seguinte, né? Nós temos uma carga tributária muito alta no país, né? O Brasil tem a maior e mais perversa carga tributária do planeta. Tem pessoas que falam, mas não é a maior. Não, é sim, é a maior. E não só a maior, é a mais perversa, porque nós temos impostos que são injustos, né? No caso do IPVA, ele é injusto porque não leva em consideração se a pessoa tem ou não capacidade contributiva de pagar o imposto. Uma coisa é você receber um valor, né? Receber uma quantia e pagar o imposto sobre aquilo que você recebeu. Outra coisa é você pagar o imposto sobre um patrimônio. Se de repente você está passando uma situação um pouco mais complicada e não tem recursos financeiros, como é que vai fazer para pagar? O IPVA é mais ou menos isso. Aliás, os impostos sobre patrimônio são assim, né? São 3 impostos, o IPVA, o IPTU e o ITR. Na verdade, os tributos têm mais, né? Tem... por exemplo, de imóveis, né, outorga onerosa, tem questão de cartórios. Sobre patrimônio, nós temos vários tributos, né? Então, todo tipo de imposto sobre patrimônio é um tributo injusto, porque não leva em consideração se a pessoa tem ou não capacidade de pagamento. O que aconteceu foi o seguinte, desde quando foi criado o IPVA, eu tenho uma história contra o IPVA. Eu nunca paguei IPVA na minha vida, nunca. Eu sempre me recusei a pagar. E, por conta disso, já cheguei a perder carros. Só que meu último carro que foi apreendido, tá, inclusive na época, no dia da apreensão, foi até meio triste, porque havia outras pessoas, tinha um senhor, inclusive,
que estava com o carro cheio de mercadorias. Ele começou a colocar as mercadorias no chão, começou a chorar, ligando para familiares, né? Então, isso é triste. É o que o Estado faz com a pessoa, né? Meu carro foi levado, eu já havia entrado com outras ações, mas nunca tive mas resultado. você não pagou porque não tinha condição de pagar ou foi um protesto? Um protesto, uma convicção pessoal minha. Inclusive, eu não aconselho a pessoa a não pagar, tá? Eu não pago porque eu sou convicto disso. Eu não pago porque eu não concordo com isso. Desde quando foi criado, em 93. Então, eu nunca paguei IPVA na minha vida. E esse último carro que foi levado, eu resolvi, nós entramos com uma ação, chamei inclusive um outro advogado para me ajudar, o Matheus, que é uma pessoa muito próxima a mim, né? E fizemos a 4 mãos. Inclusive, ele não estava entendendo o que eu estava falando, né? Porque realmente é complicado falar, explicar a situação do IPVA, toda a história, e por que ela é injusto. Aí fizemos a petição, fizemos a ação, inclusive eu tive um insight com relação ao IPVA desde quando ele foi criado, e fizemos uma ação de um jeito diferente. E eu obtive vitória, eu consegui derrubar o IPVA. Pela primeira vez no país, eu consegui, né? Uma pessoa conseguiu fazer essa façanha, né? De tirar o carro de dentro do pátio, sem pagar o IPVA. Eu paguei só o licenciamento. Agora, como é que eu fiz isso? Muitos advogados me perguntam, como é que você fez o processo? É complicado explicar isso, porque eu tenho medo, tenho receio. Mas diga só o nome da ação. O nome da ação? É uma ação contra o IPVA mesmo, para poder retirar o carro. Obrigação de fazer alguma coisa parecida? Não? É abuso de poder também. Tá? É uma ação de abuso de poder, obrigação de fazer. Aí não é só uma ação judicial, por isso que eu falo, não é tão simples. Existe também a ação administrativa contra o Detran. Então, mesmo se a pessoa pegar lá no processo, no judiciário, no TJ, entrar no site e ver o meu processo, aquilo lá é menos da metade do processo. Por isso que eu falo para os advogados, não adianta copiar, tentar replicar, porque vai acabar fazendo errado e vai acabar prejudicando o cliente. Não é só a ação judicial. Existem outras coisas que eu fiz. Tem ação administrativa e tem procedimentos. Por exemplo, foram 3 vitórias que eu obtive. Tá? A primeira vitória foi pagar o licenciamento separado do IPVA, da dívida ativa e das multas. Ninguém consegue fazer isso. Porque o ano passado o presidente Bolsonaro sancionou uma lei, isso foi em outubro, tá? Dizendo o seguinte, se o licenciamento estiver pago, o carro não pode ser apreendido. O problema é que ninguém consegue pagar só o licenciamento. Está vinculado. Está vinculado a multas, a dívida ativa, ao IPVA, então ninguém consegue pagar isso. E mesmo se a pessoa conseguir pagar, por acaso imprimiu lá e pagou, não vai para o sistema. Então o que eu fiz? Primeira coisa, desvinculei o licenciamento. Eu consegui pagar o licenciamento separado. Segunda coisa, fiz constar o licenciamento no sistema. Coisa que ninguém consegue. Ninguém havia conseguido isso. Foi o primeiro do país. E terceira coisa, eu fui no pátio e consegui retirar o carro. Como é que eu fiz tudo isso? Tem uma história. Por exemplo, eu tive que ir no Detran conversar com o diretor. O diretor não queria me atender. Ele não queria me atender de jeito nenhum. Eu falei, amigo, você não está entendendo. Eu estou com um mandado aqui. Se você não me atender, não vou para a delegacia. Entendeu? Aí o pessoal, não, ele me atendeu. Eu falei, agora você vai fazer o seguinte, eu quero licenciamento. Eu vou pagar o licenciamento separado e eu quero que conste no sistema. Ele não queria fazer isso. Ele falou que não podia, que não tinha como. Aí, finalmente, ele abriu lá o sistema, colocou, disponibilizou na internet, para mim, pra gente, né? Eu estava com esse outro advogado, e conseguimos pagar. E apareceu no sistema. Aí eu falei, tá vendo como podia? Podia sim, entendeu? Com uma ordem judicial. Tanto que o meu licenciamento, eu vou até pegar aqui, se me der. Adilson, dá uma resumida na sua exposição. Eu estou vendo que a sua principal bandeira é essa, né? É, porque é uma vitória que eu quero levar para todo mundo. Tá? Aqui está a petição. Tá? Eu não vou mostrar os dados, porque eu não quero que as pessoas copiem. Mas isso aqui é importante. Ó. O licenciamento. Se puder ler esse aqui, ó. Leia. Eu vou ler, tá? Aqui, ó. Licenciamento por ordem, por determinação judicial. Tá aqui, ó. Eu paguei o licenciamento de determinação judicial. E consegui fazer constar no sistema. Depois de lá, fomos no pátio. Chegou no pátio, foi a mesma briga. Não queriam liberar o carro. Advogado do pátio vai até conversar comigo. O pessoal falou, gente, vocês não estão entendendo. Você voltou para a delegacia. Aí, finalmente, eu consegui liberar o carro, o caminhãozinho, estou lá dentro. Quando eu entrei no Detran, no pátio, né? A vontade que dava era de chorar. De tantos carros. Tantos carros estavam lá dentro. Segundo números oficiais, tá? Números oficiais do Detran, do próprio Detran. Quase metade dos veículos do estado de São Paulo estão com o IPVA atrasado. Sabe quantas pessoas isso representa? 30 milhões de pessoas. É muita gente com o problema do IPVA. Olha só, quando uma situação, quando existe um número razoável, dentro da razoabilidade, até se acha normal. Mas quando a proporção chega a 50%, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o IPVA. Não é possível. Se quase metade dos casos estão com o IPVA atrasado.
Então é óbvio que tem uma coisa errada no princípio do IPVA. São 30 milhões de pessoas, é muita gente que não consegue. E você vê aquilo lá, e outro detalhe, os pátios também. Onde o carro estava, o meu carro estava, era um pátio novinho. Tinha 4 meses e pouco que tinha sido inaugurado. E lá me disseram o seguinte, dezenas de novos pátios estão sendo inaugurados. Para que tanto pátio? Óbvio que tem uma coisa por trás. Claro que eu não vou entrar nesse mérito, cabe ao Ministério Público investigar, né? Mas que existe uma coisa estranha, existe. Bom, e hoje o pátio é mais caro que o próprio PVA. Eu gostaria de ficar ouvindo, e os ouvintes também, mas já deu para entender que é algo assim sério e é a sua grande bandeira, né? Porque é uma coisa inédita e é o primeiro que consegue no país. Eu vou levar isso para todo mundo, que eu vou transformar isso daqui numa lei, num projeto de lei, porque é fácil eu pegar o processo em si e transformar num projeto de lei e vou acabar de vez com essa palhaçada no país inteiro. Eu vou acabar com a apreensão de veículos por causa de documentos, porque não pode, é injusto, é errado, é imoral. Não é porque está na lei, quem é estudante de direito sabe disso, não é porque está na lei que ela é moral. Ainda mais quando é um próprio bandido que escreve a lei, né? Nessa época, quando foi feito o IPVA, em 93, era para substituir até TRU, né? Um outro imposto que existia, e falava que ia ser provisório. Provisório nada. O povo brasileiro paga com cara de otário até hoje esse negócio, né? E ele é injusto. Bom,